Olá, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre a formação das fronteiras artificiais e suas consequências. A determinação das fronteiras na formação dos Estados-nação foi baseada muito mais em interesses econômicos e políticos, ou seja, escolhas que por vezes ignoraram etnias e valores culturais dos povos envolvidos. E quais as consequências disso? Esse tema está ligado ao tema nação e nacionalismo. Nação e nacionalismo é um tema central no século XIX e ainda hoje, com consequências, claro, a serem discutidas até hoje. Esse tema sobre nações e nacionalismos foi estudado pelo historiador Eric Hobsbawm, né, um especialista no século XIX, né, já citei em outros vídeos para vocês aquela trilogia, a Era das Revoluções, a Era do Capital e a Era dos Impérios, que formam o que Hobsbawm chamou de o longo século XIX. Em relação ao tema do nacionalismo, eu gostaria de apresentar para vocês duas obras. Esta primeira obra, A Invenção das Tradições, é uma obra do autor Hobsbawm em coautoria com o Terence Ranger, também um historiador britânico, africanista, né? E esse outro livro, que é A Questão do Nacionalismo, Nações e Nacionalismos desde 1780. Esse de autoria apenas do Hobsbawm. No entanto, diferentemente do que fiz em outros vídeos, de pegar um trecho do próprio livro, eu vou mudar um pouco e vou pegar um texto do historiador Nicolau Sevchenko. Ocorre o seguinte, uma das vezes em que Hobsbawm esteve no Brasil, em 1992, ele foi homenageado pelo historiador Nicolau Sevchenko, que foi professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. E Nicolau Sevchenko, ele, nesse texto que eu vou ler, ele faz a citação exatamente dessas duas obras e trata desses dois conceitos que são conceitos para ele chave para discutir a questão de nação e nacionalismo. Tá legal? Então vou dar uma lida no que fala esse maravilhoso texto de Nicolau Sevchenko. Nicolau Sevchenko destacou no estilo de trabalho do professor Hobsbawm a ênfase colocada na historicidade dos conceitos com os quais opera suas análises. Nesse diapasão, o professor coloca em xeque dois dos conceitos organizatórios mais fortes do mundo contemporâneo e mais comumente mobilizados para produzir explicações compreensivas e que, no entanto, têm um estatuto muito discutível, que são os conceitos de nação e nacionalismo. Isto aparece com muita clareza em livros como A Invenção das Tradições, uma das obras mais perturbadoras da historiografia contemporânea, e Nações e Nacionalismos. Em ambos, o professor Hobsbawm defende o ponto de vista de que a nação é uma construção política muito recente, totalmente artificial, que tenta responder a condições históricas específicas, particularmente aquelas colocadas pelo desenvolvimento da sociedade capitalista e pelo esforço de emancipação dos trabalhadores. Segundo este enfoque, o nacionalismo precede a nação, ele vem antes da nação. A ideologia nacionalista cria a expectativa da percepção da condição nacional e da experiência social, ao contrário do que estamos habituados a pensar, que uma nação procura defender seus valores articulando uma concepção ideológica, ou seja, o nacionalismo. Esse tema, como eu falei para vocês, que faz parte do cenário do longo século XIX, é um tema bastante importante, né? O nacionalismo é um tema-chave no século XIX, né? Temos como expressão máxima a unificação da Itália,
em torno do reino de Piemonte-Sardenha, né, conduzida por Cavour, e também a unificação da Alemanha, onde a Prússia, né, toma a frente, consegue a união aduaneira, né, o que eles chamam de Zollverein, desculpe meu alemão, né, eles chamam de Zollverein, e a partir dessa união aduaneira consegue a unificação da Alemanha, nesse caso conduzida por Bismarck. Bem, no último livro em que Hobsbawm trata do longo século XIX, a Era dos Impérios, ele fala sobre o colonialismo do século XIX, né? O colonialismo empreendido por Inglaterra, por França, Bélgica, Alemanha, os Estados Unidos e de maneira marginal até pelo Japão. Vale lembrar também que Portugal, em Angola e Moçambique, e a Bélgica no Congo também participam do processo de colonização do século XIX. Como resultado desse processo de colonização, eu tenho a fragmentação do continente africano, né, na formação de fronteiras artificiais, né, o mesmo ocorrendo na Ásia, né, na região do Pacífico, e por que não dizer até na Europa, tá? E após a Segunda Guerra Mundial, quando tem o processo de descolonização, a formação dessas fronteiras artificiais vão ter consequências lamentáveis, como ocorreu, por exemplo, utilizando um exemplo na Europa, com a ex-Iugoslávia do Marechal Tito, né, quando eu tenho ali na fragmentação um embate entre a Sérvia e a Croácia e a Sérvia e a Bósnia, né, uma grande crise que tomou conta ali da região dos Balcãs. Bem, hoje, né, estamos assistindo um cenário de barbárie, que foi exatamente, que está sendo, né, a invasão da Rússia na região da Ucrânia. Tá? Como pano de fundo, eu posso citar, por exemplo, a grande crise que existe ali na região do leste da Ucrânia, né? Onde as repúblicas de Donetsk e Lugansk tentam a sua autonomia. Tá? Mais uma consequência exatamente dessas questões da formação de fronteiras artificiais. Tá? No entanto, eu não posso esquecer a questão central dessa invasão russa, que é a questão do embate, a questão do choque entre imperialismos, né? Entre o imperialismo russo, o imperialismo norte-americano e também, indiretamente, o imperialismo chinês, que tem provocado muita desestabilização do mercado, e muito receio por parte dos Estados Unidos de perder sua hegemonia no cenário econômico mundial. Bem, essa semana eu estava ouvindo uma reportagem maravilhosa do ex-presidente do Uruguai, Mujica, e Mujica fala sobre a questão da barbárie em pleno século XXI. Tá? Não tenha dúvida que é lamentável, né? A mídia tem trazido a notícia da morte de inúmeros civis na região da Ucrânia, porém eu quero fazer uma ressalva muito importante. A grande mídia está adotando como discurso, como diz o discurso oficial estadunidense. Então eu peço a vocês para tomarem muito cuidado nessa questão de absorver apenas esse discurso oficial estadunidense, mesmo porque os Estados Unidos não têm legitimidade nenhuma para fazer críticas ferrenhas que ele tem feito à Rússia, né? Podemos citar, por exemplo, as intervenções dos Estados Unidos no Vietnã, no Afeganistão, no Iraque. Então, o que eu pediria para vocês é que nós estamos vivendo, como diz o Mujica, realmente uma grande barbárie, num século XXI. Então, assim,
Nós achávamos que o século mais sangrento, o século passado, o século XX, realmente tinha, de certa forma, se sedimentado, mas está na cara que isso não ocorreu ainda. Tá? Porém, eu peço para que vocês se informem bastante. Procurem, por exemplo, historiadores que conheçam o panorama que levou a essa crise entre Rússia e Ucrânia. Procurem especialistas na área do direito internacional, né? Especialistas na área da questão de comércio exterior, da geopolítica exterior, né? E para que reflitam, leiam e formem a sua própria opinião, para que não engulam diretamente o que tem sido passado pela grande mídia em relação a um problema que está ligado, sem dúvida, à formação de fronteiras artificiais, mas onde o eixo principal é o embate imperialista entre as grandes nações. Como diz o Mujica, é uma pena, em pleno século XXI, estarmos presenciando toda essa barbárie, né? E eu gostaria de terminar esse vídeo fazendo uma citação do historiador Eric Hobsbawm em relação a essa busca incessante de riqueza, de dinheiro por parte das grandes nações, né? Em sacrifício de povos que acabam sofrendo as consequências diretas. Diz Hobsbawm: amontoar riquezas é um dos piores tipos de idolatria. Não há ídolo mais aviltante que o dinheiro. E é só isso que as grandes potências buscam: poder, riqueza e dinheiro. Um grande abraço a todos.